Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Gabriele, de literatura. A nossa aula de hoje vai ser sobre Machado de Assis. A gente vai entrar numa sequência de aulas de autores e obras, tá? E hoje o nosso primeiro autor é Machado de Assis. Por coincidência, hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Em homenagem ao Zumbi do Palmares. E é um dia muito triste também, né? Porque aconteceu o ocorrido ali do Carrefour, mais uma vez matando um corpo negro. Isso é muito triste, né? A gente precisa dar atenção para isso e ter resistência com isso, não deixar que essa empresa saia impune novamente, tá? E Machado de Assis o principal autor da literatura brasileira, é um homem negro, e isso causa muita representatividade. A gente precisa olhar para os nossos autores negros, então hoje vamos abrir aí essa sequência de autores em homenagem aos autores negros e o nosso maior autor brasileiro, Machado de Assis, tá bem? Então, bora! Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar aí por e-mail, gabrieleocunha@gmail.com, beleza? E antes da gente começar, vamos lembrar lá a última aula. O que foi? Poesia marginal. O que rolou na poesia marginal? 1970, seja marginal, seja herói, a lei lá do... Lei não, a ideia lá do Hélio Oiticica, tá? Que influenciou muita gente, aí, tropicalismo, poesia marginal. E o que foi a poesia marginal? Contexto histórico, então, da poesia marginal. Ditadura militar, tá? Tava rolando a ditadura militar, censura em alta. Então, a censura acontecia também nas editoras. Existiam editoras conservadoras, e isso foi um dos motivos para a poesia marginal, geração mimeógrafo, tá? Que eles faziam as poesias e tiravam xerox ali, não era xerox na época, era o mimeógrafo, eles passavam no mimeógrafo e faziam cópias manualmente, tá? E foi o momento ali do auge da ditadura. Então, quais as características da poesia marginal? A contracultura, temática cotidiana, tá? Eles trabalhavam com temas cotidianos, uma linguagem muito simples, às vezes as poesias tinham uma linha, tá? Uma frase, era isso. A marginalidade era uma das características, mas a marginalidade no sentido de estar à margem daquilo que é o centro das coisas. O que era o centro das coisas naquele momento? O centro das coisas literárias era as editoras conservadoras. Quem escrevia estava ali conforme as editoras ditavam e compravam, tá? Então, a poesia marginal vem para estar à margem da poesia ou da literatura conservadora daquela época. E eles tinham um inconformismo com os moldes literários impostos pela academia, tá? Pelas universidades. Então, eles iam tudo contra ao que a academia ditava, tá bem? Inconformismo também com a censura que a ditadura impunha na época em tudo, né? Não era só na literatura e nas artes, era em tudo. Não tinha liberdade de expressão. Eles faziam uma promoção de leituras imediatas, com conteúdos facilmente assimiláveis, e tinham uma linguagem coloquial, uma revestida de sarcasmo. Eles trabalhavam com ironia, com humor, com gírias, e inclusivamente com palavrões, tá? Então, muitas vezes eram poesias que traziam reflexões, que queriam chocar, tá? Era esse o propósito. E também não estar dentro ali das editoras conservadoras, fazer algo por fora bem, né? Faça você mesmo. E os principais artistas desse momento eram Paulo Leminski, tá? Que nasceu em 1944 e viveu até 89. Ana Cristina César, tá? Que nasceu em 52 e viveu até 89. 83, perdão, e o Chacal,
que é vivo até hoje, nasceu em 51, tá? Esta foi a poesia marginal. Vocês têm alguma dúvida? Se não, vamos seguir em frente, vamos para o Machado de Assis. Bom, Machadão é esse cara aí que nasceu em 1839, viveu até 1908, tá? Esse cara genial, super genial, era contista, cronicista, romancista, tudo, poeta, o que você quiser, Machado de Assis. Ele era tudo, ele escrevia de tudo, tá? Mas ele teve destaque nos romances e nos seus contos, tá bem? Hoje a gente vai ver a primeira fase dele e a segunda, e algum trechinho de umas obras para a gente entender qual era a pegada dele, tá? Qual o contexto histórico, então, que o Machado de Assis viveu? Lembrando que Machado de Assis teve grande destaque lá na literatura, na escola literária do realismo. Então, vamos lembrar lá da aula do realismo, que faz um tempinho, mas vamos dar uma relembrada. O contexto histórico que o Machado Assis viveu foi o segundo reinado de Dom Pedro, tá? O fim do tráfico de escravos, que foi em 1850. Houve uma decadência da economia da cana-de-açúcar, a instabilidade da economia e da política. O império começa a ser criticado, e isso faz com que as pessoas comecem a ter ideias de uma mudança, de mudar este império, revolução que mudasse a figura do imperador para um presidente. As pessoas começaram a ter essa ideia aí por começar a criticar o império. Em 1870, foi escrita ou foi assinada a Lei do Ventre Livre, que isso quer dizer que filhos de escravos estavam livres, tá? Porque antes os filhos de escravos eram escravos também, e a partir de 1870, o ventre era livre, os filhos de escravos passaram a ser livres. Logo em seguida não, né? 18 anos depois, demorou bastante. O Brasil foi o último país a abolir da América do Sul, a abolir a escravatura. E isso é muito sério, né? A gente tem uma herança histórica muito grande para com os negros, tá? A gente precisa respeitar isso, e isso é algo muito significativo que tem reflexos até hoje num racismo estrutural, tá bem? Então, esse foi o contexto histórico que viveu Machado de Assis, tá? Quais eram as características das obras do Machado? As características gerais, ele fazia um aprofundamento psicológico, tá, nas obras. Então ele fazia um psicológico, ele mostrava o psicológico dos personagens, ele mostrava o que o personagem pensava, tá? Tinha muita crítica à burguesia, à sociedade de uma maneira geral, só que era uma crítica muito disfarçada, tá? Era uma crítica que tinha que olhar atentamente para entender. Machado de Assis tem essa pegada de ler atentamente, tu consegue entender vários níveis do que ele está dizendo. Tem o nível raso, tem o nível médio e o nível mais profundo, tá? Tem várias interpretações. Ironia também é uma característica que está presente em tudo que ele escreve, tá? Ele é muito irônico. Metalinguagem, ele apresenta diálogos direto com o leitor, então ele dá um tempinho ali no que ele está falando, o narrador está contando lá a história e tal, daí ele para um pouquinho aquela história e dá uma dialogada com quem está lendo. Diz, até aqui aconteceu isto, e tá interessante a história, mas agora tu vai ver o que vai acontecer. Tu não perde por esperar. Então é mais ou menos isso que ele faz, tá? Isso tem um nome, é digressão. Ele usa da digressão, tá? Ele faz uma quebra com a estrutura linear. Qual é a estrutura linear de um romance ou de um livro qualquer? Início, meio e fim. Os romances dele não tem não vai sair, tá? Não é linear. Eles são fragmentados. Às vezes eles começam no fim,
ou eles começam com o personagem morto contando a história, e aí já, às vezes, no meio da história atropela o início, o meio, e assim são as histórias de Machado, tá? Os narradores, eles têm volubilidade, eles nada ali nas histórias do Machado são absolutas verdades, tá? Porque sempre é a visão ali daquele personagem. Então, ter atenção com isso também. E ele usava uma perfeição formal, ele era um cara, né, muito inteligente, muito estudioso, sabia várias línguas, então ele usava essa perfeição formal nas obras dele. Machado de Assis teve uma primeira fase romântica, tá? Mas ele teve umas tendências meio indefinidas, com esse tom romântico, e uma linguagem carregada de lugares comuns, tá? Mas não foi aí que ele estourou mesmo lá na segunda fase dele, quando ele lançou aí o realismo, e foi a fase de maturidade do Machado de Assis. A fase realista dele foi fora dos padrões europeus, foi uma fase realista machadiana, brasileira, tá? E ele, de novo, fazia uma análise psicológica dos personagens, das situações. Fazia uma análise dos valores sociais, tá? Ele usava muita ironia, e os principais temas das obras dele são o adultério, tá? O parasitivismo social, a confusão entre a razão e a loucura, egoísmo, vaidade, interesse, hipocrisia, o instinto e o subconsciente como móveis dos atos humanos. Então, ele usava a imagem humana, os erros, os pecados, os 7 pecados capitais humanos, para mostrar aquilo ali numa narrativa, tá? Como as pessoas se comportam. Ele era realista com o conteúdo e o tema que ele trabalhava, tá bem? Essas são as características das obras. E, ó, quando ele fala sobre amor, o que parece, na verdade, ele está por trás daquilo que parece, sempre tem algo. Esse é Machado de Assis. Na realidade, ele está falando sobre a incapacidade de amar. Quando ele fala sobre solidariedade, no final, o desvendar da história e a moral que fica, ele está falando sobre egoísmo. Autenticidade, ele está falando sobre dissimulação. Isso nos personagens dele, tá? Quando ele fala de moralidade, na verdade, ele está falando de imoralidade. Ele tem um tom de, sabe, ele quer dar uma moral daquela história. Alguém que parece muito, super amoroso, super solidário, super autêntico e dá moralzinha. Na verdade, é completamente o contrário do que ele está mostrando, sabe? Generosidade, ele está mostrando uma ambição, racionalismo, instinto, e personagens que mostram muita ordem, ou histórias que mostrem muita ordem, na realidade tem desordem, tá bem? É mais ou menos essa estrutura aí que o Machado de Assis usa nas obras dele para levar uma reflexão sobre cada aspecto que ele trabalha, tá bem? Machado de Assis, o nome dele era Joaquim Maria Machado de Assis, tá? Nasceu no Rio de Janeiro, era carioca. Ele perdeu os 2 pais dele e ele foi criado pela madrasta, Maria Inês da Silva, tá? E ele sofria de epilepsia, coitado, e era gago. São curiosidades sobre a vida dele para trazer para vocês. Ele estudou a vida inteira em escola pública, tá? Teve aulas de francês e de latim, então ele sabia outras línguas, falava inglês também, sabia inglês. Ele construiu a maior parte do seu extenso repertório cultural sozinho e conseguiu entrar no interior da classe burguesa da época, né? O que isso é muito é uma raridade de acontecer. Tu imagina naquela época um negro entrar na classe burguesa, ser reconhecido pela sua obra, né? Então ele é uma figura super importante da literatura e do Brasil, tá?
E ali eu botei, mesmo com as dificuldades por ser negro, a sociedade ainda escravista. Então, ainda estava acontecendo a escravidão, tá? Em 1855, quando ele tinha 16 anos, ele começou a escrever os primeiros versos dele para uma revista chamada A Marmota. E depois disso, ele começou a trabalhar na redação do Correio Mercantil e no Diário do Rio de Janeiro, tá? Aí ele começou conhecendo diversos escritores românticos, e aí ele começou as escritas dele. Ele escrevia crônicas também para o jornal, semanais. Tem até uma série de crônicas dele que se chama A Semana, e outra que se chama Bom Dia. Acho que é algo assim, o título, e elas são bem interessantes, cada uma assim tem um teor crítico social. Essas crônicas dele são muito críticas, e críticas com a sociedade, tá? E ele foi autor dos Contos Fluminenses, tá? Foi a primeira publicação dele em 1870. 2 anos depois, ele escreve e publica o primeiro romance dele, que se chama Ressurreição, em 1883. Foi o primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura, tá? E ele seguiu nessa carreira de ministro da Agricultura até falecer. Então, esse foi Machado de Assis, um pouquinho sobre a biografia dele, sobre a história dele, tá? Escreveu desde novo, e aqui tem uma foto bem bonita dele, tá? Principais obras, então, do Machado de Assis. Vamos ver. A primeira fase do Machado de Assis, que é lá a fase meio romântica, que ele não tinha ali se encontrado dentro do realismo, porque não tinha o realismo, ainda estava no ápice ali o romantismo. Então, as principais obras, o poema Ela, que foi escrito em 1863, tá? As peças teatrais de comédia O Protocolo e O Caminho da Porta. Então, ele ainda escrevia peças teatrais, esqueci de citar isso no início. Ele escrevia de tudo mesmo. Seu primeiro livro de versos, Crisálidas, tá, de 1864. Esse é o primeiro livro de versos. E o primeiro romance, que é a Ressurreição, de 1872. Depois disso, o livro de contos Histórias da Meia-Noite, de 73. Ali tinha posto errado. É de 73, na verdade. O primeiro romance dele, tá? E o romance Laia Garcia, de 1878. Essa é a primeira fase dele, meio romântica, com um pezinho no romantismo, tá? E aqui eu trouxe um trecho do primeiro romance dele, que é a Ressurreição, com o primeiro capítulo, para a gente entender quem era o romancista Machado, da fase romântica, tá? Então vamos ler juntos. Naquele dia, já lá vão 10 anos, o doutor Félix levantou-se tarde, abriu a porta e cumprimentou o sol. O dia estava esplêndido. Uma fresca bafagem do mar vinha quebrar um pouco os ardores do estio. Algumas raras nuvenzinhas brancas, finas e transparentes, se destacavam no céu, no azul do céu. Chilereavam na chácara vizinha à casa do doutor algumas aves afeitas à vida semi-urbana, semi-silvestre, que lhe pode oferecer uma chácara nas laranjeiras. Parecia que toda a natureza colaborava na inauguração do ano. Aqueles para quem a idade já desfez o viço dos primeiros tempos não se terão esquecido do fervor com que esse dia é saudado na meninice e na adolescência. Tudo nos parece melhor e mais belo, fruto da nossa ilusão, e alegres com vermos o ano que desponta. Não reparamos que ele também é um passo para a morte, tá? Então, esse aí é o trecho do primeiro capítulo desse livro, romântico, tá? Da fase romântica do Machado.
Vamos observar aí a forma como ele escreve, que é bem rebuscada, não é nada coloquial, tá? É bem formal. Machado de Assis usa uma linguagem super formal, escreve assim lindamente e único. E essa foi a primeira fase do Machado. Agora, para a segunda fase, vocês vão ver títulos mais conhecidos, provavelmente. Na segunda fase, que teve o boom aí dele com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Em 1881, Papéis Avulsos, de 1882, História Sem Data, de 1884, Quincas Borba, de 1891, Várias Histórias, de 1896, Dom Casmurro, que a gente vai dar uma olhada mais legalzinha hoje, que é aquela história do Bentinho da Capitu. Vamos ver quem é que traiu quem. Qual foi o rolê? De 1899, Isaú Jacó, de 1904, tá? E Memorial de Aires, de 1908. Então, ele publicava, né, com uma frequência muito grande. De 4 em 4 anos, ele estava publicando uma coisa. Fora as crônicas semanais, fora os contos muito bons, tá? Procurem os contos do Machado, eles são curtinhos, não são leituras difíceis, são tranquilas e muito bons para refletir, tá? Depois vou indicar dois contos importantes para vocês darem uma olhada, tá bem? Aqui eu trouxe um trechinho, tá? Da obra que fez sucesso dele na época, ele começou a fazer sucesso, que é o trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Pra gente dar uma olhadinha e depois focar no Dom Casmurro, fazer uma análisezinha para entender a história, tá bem? O trecho, então, de Brás Cubas é: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias, pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento, a minha morte. Então, esse narrador já está morto, é um narrador defunto, tá? Ou defunto narrador, que conta a história do Brás Cubas, com muita ironia, com muito humor, tá? Então vamos ver. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. Então, ele começa a contar pela morte dele. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então, é uma pessoa que já está morta contando a história. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 74 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, verdade. É que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava. Uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós, que conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caráteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem um azul com um crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado, tá? Então a obra começa assim, tá? Ele dizendo: morri em tal sexta-feira no mês de agosto
1869, e começa a contar a história dele do dia da morte dele, depois volta para a infância, e aí conclui, tá? Faz a ligação da obra com a infância e a vida adulta e a morte, tá bem? Então, viu como Machado de Assis dá a questão do tempo das suas obras, elas começam no fim, elas não têm uma linearidade, de novo não vou conseguir falar, meu Deus, não tem a coisa linear, tá? Agora, eu trouxe um trecho de Dom Casmurro, tá? Que é um trecho onde o Dom Casmurro Bentinho fala, que é o narrador, fala da Capitu, tá? Então vamos ver o que ele fala aí da Capitu nesse trecho, que é um trecho muito famoso. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíquo, mas dissimulada eu sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia no meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los, mais de perto, com os meus olhos longos constantes, enfiados neles, e a isso atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrio, com tal expressão que aí tem a continuação. Tá? Isso é um trecho do Bentinho admirando os olhos de Capitu e falando a frase que muita gente conhece, que é olhos de cigana oblíqua e dissimulada, tá? Esta obra, de 1899, é narrada em primeira pessoa. Quem é o narrador? O Bento Santiago, que já é um homem velho e solitário, tá? Então, a mesma coisa. O narrador não é defunto, dessa vez, no Dom Casmurro, mas ele já está velho, então ele está retornando lá ao tempo passado, tá? Contando uma história, tá? O tempo é psicológico, ele ocorre entre a infância e a velhice do Bento Santiago, do Bentinho, para, de certa forma, atar as duas pontas da vida dele. Quais são os principais personagens? O Bento Santiago, tá? O Bentinho, a Capitu, a Dona Glória, a tia Justina, a Pádua e o Ezequiel de Souza Escobar, tá? E essa obra tem uma influência da obra do Shakespeare Otelo, pelo tom de ciúmes do principal personagem e narrador, o Bento Santiago, tá? Que ele era muito ciumento. Outra curiosidade aqui é que o Casmurro, o título do livro, que é Dom Casmurro, é o nome que dão para Bento Santiago. Leiam essa obra que vocês vão entender o momento que isso acontece, tá? É uma passagem ali do livro que um moço tá tentando mostrar alguma coisa pro Bentinho num ônibus, já quando ele era velho, ou num bondinho, não sei, não me recordo bem. Mas aí o Bentinho não... Já velho, então o Bento Santiago, porque é assim que passa a história, ele não escuta o cara que está mostrando algo para ele, não dá bola, e o cara diz que ele é um casmurro. Então, daí vem o Dom Casmurro. E o que é casmurro? Disse de um indivíduo teimoso, obstinado e cabeçudo. Disse de ou indivíduo fechado em si mesmo, encismado, sorumbático. Tá? Então, esse nome já quer dizer muito sobre este personagem. Teimoso, obstinado e cabeçudo. E vale atentar o quê? A história está sendo contada por quem? Ele, pelo cara cabeçudo, teimoso, tá? E quando ele já estava velho, que foi quando deram o nome para ele, Dom Casmurro. E a visão inteira da história é só pelos olhos do Bentinho, tá? Então, lembrem-se sempre sobre disto. Quem está contando a história?
Quem é o ciumento? Quem é o cabeçudo? É o Bentinho que conta a história. A gente em nenhum momento sabe as outras versões dos personagens, apenas do Bentinho, tá? E os temas aqui da obra são adultério, a ambição e a vaidade, tá? É o que transparece ali no primeiro plano. Aqui eu trouxe um resuminho para deixar bem claro para vocês, então, que Bento Santiago, ele tenta recompor o passado através da memória dele e recorda um amor adolescente pela Capitu. Então, a narração inteira da história é ele lembrando do passado e do amor adolescente contado em detalhes na obra, que ele teve esse amor pela Capitu, tá? E boa parte da memória de Bento Santiago se concentra na adolescência dos personagens. Então, as principais histórias e o enredo acontece na adolescência deles. Então, acontece ali na adolescência, na poesia da primeira paixão, no compromisso de casamento, que ele se casa com Capitu, e no ingresso forçado que ele teve no seminário. Aí, depois disso, de tudo isso acontecer, começam fatos rápidos, ações rápidas. Ele conhece Escobar, ele se torna amigo do Escobar, ele abandona o seminário, ele se casa com a Capitu, que ele sonhou tanto. O Escobar se enlaça e namora com a Sancha. Os casais Capitu e Bentinho, Escobar e Sancha ficam amigos. Aí nasce o filho do personagem narrador, que é o Bentinho, Ezequiel, tá? Lembrando aqui que o nome do Escobar, que era um amigo deles, era Ezequiel de Souza Escobar, tá? Aí o Escobar, ali nos fatos rápidos, acaba com a felicidade. Estava todo mundo feliz. De repente, o Escobar foi lá dar uma nadada, morreu afogado, e a Capitu começou a sofrer muito com essa morte do Escobar, tá? E o Bentinho ficou puto, ficou desconfiado, arquitetando coisa na cabeça dele, coitado. Ficou bem loucão, eu imagino. E eles criou uma desconfiança que aumentava assim, ó, um dia após o outro, aquilo crescia. E era uma suspeita de ciúmes que surgiu no dia, foi assim, o ápice dos ciúmes dele que surgiu no dia que ele começou a enxergar traços de Escobar no filho dele. Aí, assim, ele ficou, a Capitu me traiu, e daí vem essa questão, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Por quem é contada a história, né? Aí o Bentinho surta, pensa em se matar, se envenenar, não consegue, pensa em dar veneno para o filho, também não consegue, e aí o casamento desanda e eles se separam, e ele acaba com ele, né, contando essa história já velho, tá? Então essa é a história do Dom Casmurro. E lembrando que essa questão da Capitu traiu ou não traiu, ela vai para a interpretação de cada leitor, porque o livro tem essa abertura, né? Tem abertura para interpretações diversas. Esse é Machado de Assis, ele abre para ti escolher o que tu quer. Como eu falei, ele tem vários níveis de interpretação. Tem um nível superficial, tem um nível mais profundo e um pouquinho mais profundo, tá? E essa é a história. Então, se Capitu traiu ou não traiu, fica aí o questionamento, tá? Agora, a gente vai fazer umas questões sobre Machado, tá? Que já caíram em vestibular, ele é um cara muito recorrente nos vestibulares Brasil afora, tá? No Enem também. Então, vamos fazer essas questões. Antes disso, quero dar um recado de leiam contos que Machado de Assis fala, dá relatos sobre escravidão, dá relatos sobre os negros, tá? Sobre escravos negros. São 2 contos que eu vou passar aqui para vocês, que é Pai contra Mãe e O Caso da Vara, tá? Leiam e depois me contem o que acharam. Eu não vou contar nada deles aqui hoje, tá? Então,
Não esqueçam desses nomes. E são contos curtinhos, tá? Pai contra Mãe e O Caso da Vara, tá bem? Vamos para as nossas questões, para acabar a nossa sexta, tá? Então, essa primeira questão é um fragmento de Dom Casmurro, tá? Vamos ver, então, o que pergunta essa questão. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompensar, eu acho que é ali, recompensar que foi nem o que foi. Era tudo se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos. Eu que apenas conservo o hábito externo, como se diz nas autópsias, o interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. Duas ou três fariam crer nela os outros, mas a língua que falam obriga muitas vezes a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Fragmento aí do Dom Casmurro que a gente recém estava falando, tá? Após a leitura do fragmento do romance Dom Casmurro, podemos afirmar que Machado de Assis filiou-se ao estilo de época do... Vou botar a enquete aqui. Parnasianismo. B. Modernismo. C. Realismo. D. Simbolismo. E. Arcadismo. Então, aqui a questão, ela não nem precisava desse trecho, desse fragmento de Dom Casmurro, mas botaram para exemplificar a obra de Machado, para ter características, para identificar, tá? E qual é qual a gente pode afirmar que qual movimento que Machado se filiou nessa época, no estilo dessa época, então, qual era? Qual era o movimento, qual era a escola literária que Machado de Assis fez parte? Eu acabei de falar isso. Vamos ver se a galera tá ligada. Acabei de falar qual escola literária o Machado de Assis pertencia. Vamos ver, então. Posso publicar? Bom, vou publicar. Então, vamos ver. C e D. Tá. Machado de Assis pertencia ao realismo, tá? Ele se filiou ao estilo da época do realismo, tá? Ele foi um dos grandes nomes do realismo. Ele teve as obras românticas ali dele, no estilo romântico, mas ele é realista, tá? A obra dele é realista, se adequa às características do realismo. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Ele não é parnasianista, nem modernista, porque modernista muito menos, ele não era nem vivo mais quando estava rolando o modernismo. Realista é, simbolista não, e nem arcadista, tá? Então, Machado de Assis, realista. Vamos ver a próxima questão da FUVEST. Algum tempo, essa aqui é um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Aí a questão pede o que o autor afirma no fragmento. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias, pelo princípio ou pelo fim. É o início ali de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu sou propriamente um autor defunto. Não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa,
foi um outro berço. A segunda é que o escrito ficaria, assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. A diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Tá? Então, o que ele afirma nesse fragmento? A. Vai começar a usar suas memórias pela narração de seu nascimento. B. Vai adotar uma sequência narrativa invulgar. C. Ele afirma que levaram a escrever suas memórias foram duas considerações sobre a vida e a morte. D. Vai começar suas memórias pela narração de sua morte. E E. Vai adotar a mesma sequência narrativa utilizada por Moisés. E aí? Qual é a sequência narrativa que ele usa? Gurias. Vamos ver. Quero ver vocês respondendo. O que vocês acham? Ele começou por onde? Já vou publicar? Posso publicar? Bom, vou publicar. Olha aí o resultado. Vão ir. Agora, foi. Foram publicados. Então, correto, tá, gurias? A resposta correta é a que vocês botaram. Vai começar as memórias. Esse fragmento afirma que ele vai começar as memórias pela narração de sua morte, porque é isso que acontece. Essa questão é apenas de interpretação, tá? Não, por isso é importante ter atenção e não se confundir no que a questão está propondo, tá? Então, vocês estão corretas, parabéns. Muito bem, excelentes alunas. Vamos ver a Unicamp 2017. Nossa penúltima questão, tá? Qual é a questão? O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de novo, é considerado um divisor de águas tanto na obra de Machado de Assis quanto na literatura brasileira do século XIX. Indique a alternativa em que todas as características mencionadas podem ser adequadamente atribuídas ao romance em questão. Então, quais as características do Memórias Póstumas de Brás Cubas? A. Rejeição dos valores românticos, narrativa linear e fluente de um defunto autor, visão pessimista em relação aos problemas sociais. B. Distanciamento do determinismo científico, cultivo do humor e digressões sobre banalidades, visão reformada das mazelas sociais. C. Abandono das idealizações românticas, uso de técnicas pouco usuais de narrativa, sugestões implícitas de contradições sociais. D. Crítica do realismo literário, narração iniciada com a morte do narrador-personagem, tematização de conflitos sociais. E aí, o que vocês acham? Essa até a D. E aí, qual vocês acham que é? Qual a alternativa que menciona todas as características atribuídas pelo romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o primeiro romance realista de Machado de Assis. Vamos ver, então, o que vocês acham. Tarão. Vamos publicar os resultados. Vocês acham que é a D? Mas não, infelizmente não é. Dessa vez não é a D. Por que não é a D? Porque na obra ele não faz uma crítica ao realismo literário. Viu a pegadinha da questão? Ele não faz uma crítica ao realismo literário, tá? E a narração iniciada por um narrador com a morte do narrador personagem, isso estava certo. A única coisa que não estava certa nessa questão é a crítica do realismo literário, tá? Porque Machado de Assis não faz uma crítica do realismo literário nessa obra. Ele faz um abandono das idealizações românticas, porque é o primeiro livro realista dele. Ele usa técnicas pouco usuais de uma narrativa,
que é não ter não é linear, de novo, não consigo falar assim, ó, é brabo falar linear. Foi uma pegadinha entre duas questões, hein? Foi mesmo, Tânia, foi uma pegadinha. A Unicamp estava a fim de pegar vocês. Mas por isso tem que estar sempre muito ligado, para não se deixar levar por essas pegadinhas, porque é muito fácil a gente se perder na pegadinha, porque eles realmente querem nos confundir, sabe? Olha essa D. Tava certa o resto da questão da alternativa. A crítica do realismo que está errado. Ó, vamos ver ali a primeira, rejeição dos valores românticos. Eu não falo sobre isso na obra, tá? Não é uma narrativa linear, tá? E fluente de um autor defunto autor, visão pessimista em relação aos problemas sociais, isso tem, mas não tem rejeição dos valores românticos. Distanciamento do determinismo científico, cultivo do humor e digressões sobre banalidades, visão reformadora das mazelas sociais, também não, tá? Então, nossa questão é a C, abandono das idealizações românticas, uso de técnicas pouco usuais de narrativa e sugestão implícita de contradições sociais, tá? Vamos para a nossa última questão, para fechar. A propósito de Dom Casmurro, a obra que a gente estava falando agora, mais cedo. É correto afirmar... a narrativa de Bento Santiago é comparável a uma acusação. Aproveitando sua formação jurídica, o narrador pretende configurar a culpa de Capitu. B. O artifício narrativo usado é a forma de diário, de modo que o leitor receba as informações do narrador à medida que elas acontecem, mantendo-se assim a atenção. C. Elegendo a temática do adultério, o autor resgata o romantismo de seus primeiros romances, com personagens idealizadas entregues à paixão amorosa. D. O espaço geográfico e social representado é situado em uma província do Império, buscando demonstrar que as mazelas sociais não são prerrogativas da corte. E Bentinho desejava a morte de Escobar, até tentou envenená-lo uma vez, a ponto de se sentir culpado quando o ex-amigo morreu afogado. E aí, o que vocês acham? Vou fazer uma enquete. Peraí. Como é que eu edito a enquete? Aqui. Acho que eu consegui. Oi? O que vocês acham? Qual alternativa vocês acham a ser? Elegendo a temática do adultério, o autor resgata o romantismo de seus primeiros romances com personagens idealizados entregues à paixão amorosa. Vou publicar o resultado. Vocês acham que é a C? Então, por que vocês acham que é a C? Vocês acham que ele resgata o amor romântico, paixão amorosa? Mas não, tá? Há características das obras a partir daquele momento ali do Brás Cubas, e Dom Casmurro é depois, bem depois lá, é de 1899, elas são todas realistas, elas trazem narrativas realistas, tá? Então, não é a ser pela questão romântica, e nem a idealizada, personagens idealizados entregues a paixões amorosas, tá? A nossa alternativa aqui correta é a alternativa A narrativa de Bento Santiago é comparável a uma acusação, tá? Aproveitando sua formação jurídica. O narrador pretende configurar a culpa de Capitu, que até hoje fica essa questão da Capitu ter traído ou não. E ele fez faculdade de Direito, tinha formação jurídica, e por isso ele consegue acusar muito bem e manipular essa opinião das pessoas através da acusação, acusando Capitu por ter traído ele só porque Capitu ficou triste com a morte do amigo,
porque o filho deles tinha traços do Ezequiel e algumas coisas assim que não se sabe se é verdade ou não, porque quem conta a história é o Bentinho e poderia ser coisas da cabeça dele, ciumento possessivo de Capitu. Que é isso, Bentinho possessivo? Sai fora, tá? Essa foi a aula de hoje, então. Espero que tenham aproveitado. Olhem os contos, leiam os contos que eu falei para vocês, que eles são muito importantes. Ainda mais no dia de hoje, tá? Dia da Consciência Negra, tá?